O que fazer quando? Os vídeos de terça-feira desse canal. Vamos lá? Mário Toledo, o que fazer quando? O que fazer quando seu namorado não te segue no Instagram e isso te incomoda? Uai, gente, conversa, pergunta, vem cá, figura. Senta aqui no cantinho, vamos bater um papinho. Acabei de ver que você não tá me seguindo no Instagram. Me conta aqui. Cadê seu celular? Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhadinha aí. O que tá acontecendo? Brinca com a história, gente. Conversa, leva na boa. O ponto é, aquilo te incomoda e você transforma aquilo numa grande coisa, numa problemática, né? Poxa, e se eu só perguntasse pra pessoa, vem cá, por que você não me segue? Vem cá, não vai me seguir no Instagram, não? Sou namorado, esqueceu? E às vezes o cara vai te falar assim, Sei lá, nem entro nesse negócio, nem lembro. Ou vai ser uma oportunidade para você avaliar os sinais. Porque se ele é um cara que vai desconversar... Não, Instagram nem tenho. E você sabe que ele tem? Ou, Instagram é que eu não uso. mas todo dia ele posta? Aí tem um sinal para você ficar alerta. Mas a gente só vai conseguir identificar isso quando a gente começar com o quê? Com uma boa conversa. E de preferência de uma maneira leve, brincando, fazendo humor. Vai funcionar. Depois me conta aí se você fez isso e eu quero saber, hein? Sem contar, né, Lu, que outro ponto do que fazer é entender por que se incomoda ela. Ah, verdade, porque nunca é sobre o outro, é sempre sobre você. Então por que isso te incomoda? Por que é tão importante pra você estar nas redes sociais? E aí, algumas coisas podem surgir disso, tá? E se ele não me segue nas redes sociais, então é porque talvez ele não goste tanto assim, porque talvez esse relacionamento ele não esteja levando tão a sério como eu estou levando, ou como eu acreditava que ele estaria levando. Então, o que está por trás dessa sua queixa e dessa sua necessidade? É algo mais profundo. Quando você fala assim, ele não me segue nas redes sociais, é como se você tivesse aqui, na primeira camada. Dá uma mergulhada nisso. Quando você faz essa pergunta muito boa que a Mari trouxe, né? Por que isso me incomoda? Porque namorados têm que seguir no Instagram. É verdade que namorados têm que seguir no Instagram? Namorados que se gostam muito seguem no Instagram. Isso é verdade? Todo mundo faz isso? Eu conheço casais que se gostam muito e não estão nem aí pra rede social. Então começa a entender mais o que você pensa, o que é de fato e lá na camada profunda importante pra você, pra que então quando você tenha uma conversa mais séria, porque inicialmente eu falei o que? Dá uma brincadinha, usa humor. Mas se você tiver que ter uma conversa séria, o que você vai fazer é usar essa sua necessidade mais profunda pra trazer pra conversa, como por exemplo, falando o seguinte: eu percebi que eu tô investindo nesse relacionamento, mas tem algumas coisas que você faz que me deixam em dúvida se você também tá investindo nesse relacionamento. Eu queria saber de você, por exemplo, Instagram é importante pra você, não é? Porque isso é uma das coisas que eu percebi que você não tem feito ou não se importa, assim como X, Y, Z, percebi que você não me apresentou para os seus amigos, percebi que você não me apresentou para sua família. Então eu queria entender mais, assim, quão dentro desse relacionamento você tá, me conta aí, pra gente ver se a gente tá alinhado, se a gente tá na mesma página. Isso seria uma segunda oportunidade, né? Uma segunda conversa um pouco mais profunda com esse homem. Mas lembra que nunca é sobre ele, é sempre sobre você. Boa, Mari! O que fazer quando? O que fazer quando você tá ficando com um cara e tá tudo muito intenso, mas ele é transferido no trabalho para outra cidade e isso, na minha visão, está esfriando a relação? Boa, na sua visão, né? Now the world don't move to the beat of just one drum. Lembra o seguinte, gente, eu falo isso muito lá no curso Mulheres de Impacto. Mulheres são diferentes de homens, tá? E não é só esteticamente falando. O que direciona a vida de uma mulher é diferente do que direciona a vida do homem. Então, até outro dia a gente tava falando aqui, né, Mari? Internamente a gente tava contratando pessoas e existiam mulheres para serem entrevistadas e homens para serem entrevistados. De uma maneira geral, o que a equipe trouxe como feedback dessas entrevistas? Que quando a gente perguntava para os candidatos qual situação difícil elas haviam enfrentado na vida, os homens traziam, de maneira geral, e quase 100% deles, questões de trabalho. Se não foi 100%, né? Vocês estavam analisando a planilha? 100% dos homens trouxeram questões de trabalho. Nenhum deles falou, foi quando minha avó morreu, foi quando a minha filha passou mal. Eles trouxeram questões de trabalho. E a pergunta foi genérica e aberta. Qual situação difícil você já enfrentou na sua vida? De outro lado, 100% das mulheres ou quase 100%? 99, vai. 99, vamos ali, ó.
não foram todas, mas quase todas as mulheres entrevistadas trouxeram como situação difícil que elas enfrentaram na vida algo relacionado ao pessoal. Então, uma pessoa que faleceu, uma doença que ela teve, ou a doença de um familiar. E aí você percebe que o que direciona a vida dessas pessoas é diferente. Os homens são mais direcionados para trabalho, para sucesso, poder. Gente, eu falo demais isso lá no módulo 5. Enquanto você não entender que é apenas diferente, nem melhor nem pior, você não vai conseguir respeitar esses aspectos que o homem tem e traz para a relação. Então, o fato dele ter sido transferido, para ele provavelmente é uma super coisa legal. Putz, é um reconhecimento, é o que ele queria, é onde ele tá visualizando que a carreira dele vai chegar e tal. E de repente a parceira dele fala, mas aí o nosso relacionamento, né? Esse cara, ele prefere terminar com você. Por quê? Porque o que orienta a vida dele é o sucesso dele, é o dinheiro dele. Até porque ele pensa o seguinte, Sem esse trabalho, sem esse dinheiro, sem esse cargo, sem o meu poder lá dentro, sem a minha conquista que eu tô tendo nessa área da minha vida, eu não vou ter um relacionamento. de maneira geral, os homens pensam isso. Se eu não tô bem no trabalho, eu não vou conseguir ter um relacionamento. Então ele prefere ficar bem lá do que ficar bem com você e largar lá. Ai, Luísa, só a gente que tem que entender o cara. Não, aqui os meus vídeos são direcionados para mulher e eu tô falando sobre você. É óbvio que você vai encontrar e lidar e se relacionar com um homem que também esteja buscando compreender você, conversar com você e negociar, chegar num ponto em comum. Por que eu tô trazendo todo esse contexto aqui? Para te dizer que o fato dele ser transferido não significa necessariamente que ele esteja gostando menos de você, que ele esteja tendo menos sentimentos. Talvez ele até esteja fazendo isso pensando num longo prazo com você. Não sei, porque quem tem que ter essa conversa com ele é você, claro, né? Mas eu gostei quando você colocou assim, no meu ponto de vista, né? Na minha visão, isso tá minando o relacionamento. Mas o fato é o seguinte, vai mudar a dinâmica sim. É claro que um relacionamento à distância é diferente. Ou talvez nem seja, pra falar a verdade, tá? O relacionamento à distância, ele vai ser diferente de um relacionamento na mesma cidade, mas não necessariamente ele vai ser pior, ele vai ser ruim, né? Porque às vezes, com a distância, vocês conseguem criar momentos mais especiais e tudo mais. Então, o que fazer nesse caso? Primeiro é ter uma boa conversa com esse cara, do tipo assim, olha, eu tô me sentindo um pouco insegura, eu sei que isso é muito importante pra você e eu quero que seja muito incrível pra você, eu quero ser apoio pra você, porque afinal a gente joga no mesmo time, mas eu tenho esse outro lado meu que tá um pouquinho inseguro. Seria legal ouvir de você. O que você tá pensando pra gente, pro nosso relacionamento? E não tô falando isso em tom de cobrança, é realmente só pra entender como você pensa e minimizar aqui um pouco a minha insegurança. Se você tá com um cara que te ouve e que fala, Não, vai ficar tudo bem, eu quero me organizar pra estar aqui, eu estou fazendo isso por você e tudo mais, maravilhoso. Agora, se você tá com um cara que ele fala assim, lá vem você. Ah, que saco. Ah, nananã. aí talvez seja interessante você aprofundar nessa conversa ou rever a sua escolha. Avalie aí o que faz sentido pra você. Tá vendo como a comunicação é extremamente importante dentro de um relacionamento? Mas essa comunicação ela só vai funcionar, só vai chegar numa negociação e num ponto comum para as duas partes se eu realmente souber o que tá acontecendo dentro de mim. Então busque trabalhar o seu autoconhecimento, porque é sempre sobre você, não é sobre o outro, e as coisas vão ser diferentes pra você. Então é isso no vídeo de hoje. Deixa o seu like, deixa o seu coraçãozinho, deixa seu comentário. Aliás, se você quer ter uma pergunta de o que fazer quando respondida por mim, manda nos comentários, tá bem? Aqui é o local certo pra gente colher essas informações e trazer para um próximo vídeo. Um beijo e até mais!